A nossa parábola de hoje é uma parábola interessante, né? É a parábola do credor incompassivo. Sempre lembrando, está em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Ah, esses títulos e essas separações que nós temos na Bíblia, por exemplo, a parábola do credor incompassivo, ela não faz parte do texto original, ok? Dependendo da casa publicadora, de quem publicou, são feitas essas divisões de textos, não é? E essa nomenclatura mesmo aqui, ó, Mateus 18, 23 a 35, né? Jerônimo e também outros ah, ah, editoras, né? Enfim, fazem algumas inserções de mudança de cabeçalho, mantém aí, no geral, pela João Ferreira de Almeida, essa nomenclatura de capítulo e versículos, né, com os temas. Isso é interessante de um ponto de vista, mas como eu já havia dito antes, por outro ponto de vista, por outro lado, isso vicia a gente em ler a Bíblia fracionado, os textos fracionados. A gente lê versículos, a gente lê capítulos, nós fazemos uma separação de temas seguindo essa orientação que há aí no texto bíblico, mas não faz parte do original. O texto era escrito corrido, né? Direto. Então não há, às vezes isso atrapalha a gente exatamente por fracionar a leitura, tá? E nós vamos ver alguns exemplos hoje de como isso acontece, ok? Nós vamos fazer antes de nós irmos propriamente para a parábola, nós vamos fazer hoje dois exercícios bem legais sobre a contextualização de leitura. E você vai perceber que quando você está lendo um texto bíblico, aquele texto bíblico ele está às vezes inserido num contexto um pouco mais amplo. E às vezes esse contexto mais amplo ele está ainda dentro de um outro contexto maior ainda, ok? E nós vamos ter dois exemplos disso hoje. Você pode até ficar meio impactado, né? Puxa, eu nunca tinha percebido isso e tal. Acontece, tá? Então, lembra, o nosso propósito aqui não é apenas estudar ou bater um papo sobre o texto bíblico. O nosso propósito é também dar dicas ao longo da conversa sobre como você pode melhorar a sua leitura bíblica, a maneira que você analisa um texto e assim por diante. Então, essas dicas são muito legais e é muito bom para que você coloque em prática, tá? Então, olha só, embora a parábola do credor incompassivo, ela inicie no verso 23 do capítulo 18 de Mateus, não é? O contexto que lhe dá origem começa no capítulo 17, no versículo 24, não é? Nós vamos ver isso. Então, como é que a gente identifica um contexto de um determinado texto? Como é que a gente faz isso? Lendo, mas lendo de uma forma criteriosa. Aos poucos isso acontece, não fica desesperado. Aos poucos você vai treinando a sua mente para uma leitura mais acurada, para identificar o contexto inicial daquele texto incidental que você está lendo, daquele momento, não é? Então, nós vamos fazer dois exercícios que vai ajudar você a ter essa visão, tá ok? Então, lá em Mateus 17, 24, se você tem a Bíblia aí com você, é uma boa você acompanhar lendo a sua Bíblia, porque eu não peguei o texto todo, eu só peguei partes do texto para mostrar aqui no slide, tá? Mas se você tiver com a sua Bíblia do lado, abre lá em Mateus capítulo 17. Então, só repassando, o texto da nossa parábola é Mateus capítulo 18, né, versículos 23, começa, aliás, no verso 23 do capítulo 18, começa. Mas o contexto em que há a origem, né, dessa parábola. Deixa eu ver aqui. Tem alguém com som aí? Deixa eu ver quem é. Desligo aqui. Não, não, Oi, neném. Não, 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 não. não. Eu não consigo ver.
Nossa, coxa. Que tá aqui. Nossa. Aqui, Juliana. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, Mateus 17, 24, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver o texto começa assim, ó, tendo eles chegado a Cafarnaum. Então, se você pegar o capítulo 18, versículo 23, que é a parábola, e você for subindo no texto, você vai procurando ali onde que começa, não é? Onde que dá início a origem do acontecimento que vai chegar na parábola. Você vai perceber claramente que no versículo 24 do capítulo 17 diz: tendo ele chegado a Cafarnaum, então, neste momento Jesus chega na cidade que ele morou por um tempo, Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, ok? Então Jesus chega em Cafarnaum e aí dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos as 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então, de cara, é assim, eles chegam em Cafarnaum e aí eles são inquiridos a pagar o imposto das 2 dracmas. Neste texto do imposto das 2 dracmas, Jesus então fala para Pedro ir pescar um peixe, e o primeiro peixe que ele pescar, ele vai tirar um estáter, que equivale a 2 dracmas, e aí a 4 dracmas, né, e ele vai pagar aí o imposto, né, que está aqui colocado. Então, uma dica para identificar que uma parábola, no nosso caso aqui, por exemplo, né, ou um texto, é uma conclusão de algo que já estava sendo tratado, né, antes, é só você observar também como que o texto inicia. Isso vai te dar uma grande dica. Né? No caso da nossa parábola, aí, olha a palavra inicial no versículo 23. Qual é a palavra inicial aí? Por isso. Por isso indica uma conclusão. Ou seja, Jesus tinha falado algo antes, e quando ele chega no versículo 23, ele vai dizer, por isso então. Então isso já é uma dica para quem está lendo o texto, de que esse texto tem um contexto anterior, e eu preciso saber qual é esse contexto anterior, para que esta parábola, no nosso caso aqui, ou o texto que nós estamos lendo, faça sentido. Porque senão você vai perder o sentido original daquela parábola. Ela não foi colocada ali do nada. Houve algum acontecimento, uma conversa, um incidente com Jesus que ele soltou aquela parábola, não é? Então, no nosso caso aqui, fica perceptível já no início da própria parábola com a expressão conclusiva por isso. Tá? E aí você vai subindo o texto, né, para encontrar onde ele inicia. E no nosso caso, no versículo 24, quando Jesus chega em Cafarnaum e ele é inquirido sobre o imposto, e aí começa a correr. Né? Então, no versículo 25 a 27, Pedro então vai falar sobre o imposto das 2 dracmas, né? E aí Jesus resolve o problema, como eu já disse, com a pesca de um peixe. Eu estou só contextualizando aqui, passando de uma forma mais concisa, para que a gente chegue na nossa parábola, tá? Então, Jesus está na cidade, imposto das 2 dracmas. Jesus então fala para Pedro ir pescar. O primeiro peixe que ele pegar vai ter lá um estáter, que equivale às 4 dracmas, 2 de Jesus, 2 de Pedro. Né? E aí Jesus então leva o assunto, leva o tema, você pode ler mais com calma depois, para o assunto de escândalo. Né? Ele fala assim, olha, se alguém não pagar o imposto, e seja lá como for, isso para que não seja escândalo, então ele começa a direcionar aquele acontecimento para uma linha de pensamento que fica clara se você for lendo e vendo, né, o desenrolar dessa história. Aí, no versículo 1 do capítulo 18, os discípulos fazem uma pergunta do nada para Jesus. Né? Do nada aparece lá. Sobre quem seria o maior no reino dos céus. Então Jesus fala sobre as crianças, né? Fala que se alguém quiser entrar no reino dos céus, tem que ser humilde como uma criança e tal, aquela passagem muito conhecida. Mas então, no versículos 6 e 9, o que ele faz? Ele volta de novo para o assunto de escândalo e tropeço, ok?
Jesus ele não vai desistir do tema, mesmo ele sofrendo uma interferência dos apóstolos ali, que fizeram uma pergunta que aparentemente não tinha nada a ver, quem é o maior no reino dos céus, não é? Mas Jesus então traz novamente o assunto aí para escândalo e tropeço, versículos 6 e 9, né? Ele diz lá, ó, qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e se afogasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então, tá vendo? Embora a coisa tenha começado com imposto, Jesus traz o assunto propositalmente para a questão do escândalo com imposto. Vem uma pergunta dos discípulos no meio que aparentemente não tem nada a ver, de fato não tem, quem é o maior no reino dos céus. Jesus dá o exemplo lá das crianças, deixai a vir os pequenos e tal. Depois ele volta de novo, direcionando novamente a conversa aqui para a questão do escândalo e tropeço agora, né? No versículo 10, Jesus inclui então o assunto, a missão de buscar e salvar o perdido, né? Ele diz, vede, não desprezeis estes pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do seu Pai, do meu Pai. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Então, nota bem, escândalo, tropeço. Agora ele está falando de salvação de pessoas perdidas, né? Versículos 10 e 11. Versículos 12 e 13, ele conta uma pequena parábola de um pastor que perde uma ovelha e deixa 99 para ir atrás daquela ovelha perdida, né? Tá vendo? Tá tudo na mente de Jesus aí, conectado, ok? Aí no versículo 14, ele conclui essa parábola pequena aqui da ovelha, que o pastor que vai atrás daquela perdida, ele conclui dizendo, com a seguinte revelação da vontade do Pai, né? De que o Pai não quer perder ninguém. Olha lá o versículo 14, né? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos. E aí ele está dentro do foco de escândalo, tropeço, pecado, pessoas perdidas por conta do pecado e Deus querendo salvar as pessoas, né? Não perder nenhuma delas. Quando chega aqui, então, no versículo 15 a 20, de Mateus aí, capítulo 18, né? Então Jesus traz a questão do pecado percebido entre irmãos e como tratá-lo, né? Mateus 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Agora ele traz o assunto do pecado, que também poderia ser um escândalo, né? Que leva a pessoa à perdição, está conectado aí, ok? Só que ele traz agora para algo mais próximo. Ele diz, se o teu irmão pecar contra ti. Aqui é o pecado percebido, é o pecado que acontece entre dois irmãos, entre pessoas, entre irmãos na igreja, não é? Irmãos em Cristo. E aí ele começa a dizer o que deve ser feito. Primeiro passo é ir falar com ele, não é? Se resolveu, se ele te ouviu, se arrependeu, ganhou teu irmão. Se não, leva 2 ou 3 testemunhas. Se resolveu, tudo bem. Depois, se ele não se arrependeu, diz-o à igreja. E aí, de uma forma conclusiva, no versículo 18, não é? Se não houver se arrependido depois de levar o caso à igreja, então a igreja pode desligar essa pessoa, não é? Esse é o conceito de acordar, não é? Entrar em acordo. Isso pode ser legítimo mesmo que seja entre 2 ou 3 irmãos. Então veja bem, um irmão comete um pecado contra o outro. E aí vai lá, ou você vê um irmão pecando, vai lá tentar resolver com ele. Resolveu com ele, beleza. Se arrependeu, tudo bem. Não se arrependeu, reincidiu, 2 ou 3. Ainda assim continuou, diz-o à igreja. Se ele ainda assim, depois de dito à igreja, não se arrependeu, então o texto vai dizer que é para considerá-lo como fora do corpo, não é? Ou seja,
desligá-lo. Então, ele diz lá no versículo 17, ele diz isso. Ele diz, e se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano, ou seja, alguém fora do corpo, assim como o gentil ou publicano não pertencia ao povo de Israel. E aí ele vai dizer, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Isso significa que a igreja, como um grupo de pessoas, tem o poder, a autorização de ligar ou desligar pessoas, dependendo da sua vida, da sua conduta. Jesus falou isso também em Mateus 16, quando Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, né? E depois ele disse, estava Pedro e os apóstolos ali, o que eles ligassem na terra teria sido ligado no céu, o que desligassem na terra teria sido desligado no céu. E aqui no capítulo 18, ele fala isso, que a igreja também tem essa propriedade. E como igreja, não é? Ele diz ali, onde estiverem então 2 ou 3 reunidos, versículo 20, então ali estarei no meio deles. Qual é o contexto de estarem 2 ou 3 reunidos? É esse o contexto, de ligar ou desligar, não é? Assim como no 19, tudo que pedirdes em meu, vos será concedido. Em que contexto? Dentro desse contexto aqui, que ele está colocando sobre lidar com o pecado. Primeiro é tentar restaurar, mas se a pessoa então não se arrepende, continua. Então veja, o tema aqui, a abordagem aqui é pecado e seus efeitos, salvação, buscar o perdido, né? Como tratar. Então, quando Jesus termina, né, essa parte, então Pedro, aproveitando aí a vibe, né, ele aproveita o vácuo, versículo 21, e aí ele fala com Jesus e faz a pergunta que está relacionada diretamente à questão do perdão. Ora, Jesus tinha acabado de falar como você deve tratar alguém que peca contra você, um irmão que peca contra outro, ok? Jesus usou a palavra igreja 2 vezes só, que nós temos registrados nos evangelhos. A primeira foi em Mateus 16, quando ele disse para Pedro e para os apóstolos que ele edificaria a igreja dele, a minha igreja, e depois ele usou a palavra igreja aqui, em Mateus capítulo 18, quando ele diz que diz-o a igreja. E a igreja, então, tem autoridade para ligar ou desligar na terra e no céu, não é? Então, depois que Jesus fala a respeito do procedimento de como tratar o pecado de um irmão, nesse contexto, aí Pedro se aproxima no 21 e solta a pergunta. Então, Senhor, eu tenho uma pergunta sobre isso. Quantas vezes eu devo que um irmão peque contra mim, então, contra eu, não é contra mim, que eu lhe perdoe? E aí Pedro acrescenta 7 vezes, porque o número 7 é um número emblemático na cultura judaica, né? 7, por exemplo, é o número de Deus, é o número da perfeição. E isso a gente percebe também no livro de Apocalipse. Mas 7 é uma espécie de conceito, como se você estivesse falando, se ele pecar, vai pecar quantas vezes contra mim? Né? 10 vezes? Né? Um número completo. Né? Quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Interessante a pergunta. Que Jesus acabou de falar que você tinha que tratar com o irmão, né? E aí Jesus responde, não apenas 7, mas, né? Porém, entretanto, 70 vezes 7. Ele tem um erro de impressão ali. 70 vezes 7. No texto de Lucas, capítulo 17, você também vai encontrar em Lucas esse mesmo tema abordado lá no Evangelho de Lucas. Então, quando você está lendo um texto, se você prestar atenção, geralmente nos cabeçalhos logo embaixo tem os textos correlacionados em outras passagens, em outros livros que tratam daquele mesmo assunto. Às vezes se repete. É muito comum, por exemplo, nos evangelhos, tem textos que vão se repetir em 2, 3, 4, nos 4 evangelhos, né? E quando isso acontece, é bom você ler o texto, fazer uma pausa e depois vai lá no evangelho para ler o texto daquele evangelho. É interessante. Porque no texto de Lucas, por exemplo,
Jesus ele vai falar como se ele estivesse dando um ensino, não é uma pergunta que Pedro faz, é como se fosse um ensino. E lá vai dizer no mesmo dia. Aqui em Mateus não está escrito isso, no mesmo dia, só está dizendo quantas vezes. Ele fala, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Poderia ser numa semana, no mês, num ano. Mas quando você vai em Lucas, Jesus fala num mesmo dia. Num dia. Ok? Então, por causa desta indagação, dessa pergunta de Pedro, é que vem a nossa parábola. Está entendendo o que é o contexto? Ele chega em Cafarnaum, é indagado sobre imposto, ele resolve o problema do imposto e traz o assunto para uma questão de não causar escândalo. E aí manda Pedro lá pescar um peixe e tirar o dinheiro e pagar. Depois, ele vai tratar sobre a questão do maior no reino dos céus, que fazem uma pergunta do nada para ele. Ele vai falar sobre as crianças que estão ali por perto, que se alguém quiser entrar no reino do céu tem que se tornar criança e tal. E depois ele volta, traz de novo todo mundo para a questão do escândalo e tropeço. Depois ele inclui a questão do pecado. Depois ele inclui a questão do propósito de Deus, que é não permitir que nenhum se perca, é salvar o perdido. Conta uma pequena parábola da ovelha perdida. E depois ele traz a questão do pecado, que é o que faz uma pessoa se perder, né, espiritualmente, e que precisa ser salva, buscada, na relação pessoal entre dois irmãos. Quando alguém pecar contra você, você age desta forma. E aí Pedro então faz a pergunta: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus ele fala 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Bom, neste ponto é que Jesus então vai começar a nossa parábola com aquela conclusão, né? Por isso, e aí ele vai contar, por isso o quê? Por causa desse contexto, por causa da questão de como lidar com o pecado entre você e alguém. Então, será que faz sentido isso tudo para a sua vida, para a minha? Como é que eu devo lidar com pecado quando o pecado não sou eu, mas é um irmão contra mim? É um pecado que foi percebido, que ocorreu. Como é que eu lido com isso? E aí Jesus vai contar então a nossa parábola aqui, que nós vamos lê-la depois. Então, este é o primeiro exercício para a gente entender um pouco sobre contextualização, tá bom? Agora, eu vou ampliar um pouco mais agora. Então, nós estabelecemos que esta parábola tem o seu contexto originário. Já vimos qual é. Está lidando com pecado, arrependimento, salvação. Tal. Esse é o contexto aqui. Agora vamos ver um segundo exercício. Não tem a ver com essa parábola. Tem a ver com outro texto. Tá? Quando eu terminar o segundo exercício, aí nós fazemos uma pausa e depois vamos para a parábola propriamente dita. Tá ok? Mas eu queria só fazer uma pausinha aqui e deixe-me fechar antes do segundo exemplo e já ver se alguém tem alguma observação, alguma pergunta. Ficou algo confuso do que foi falado? Fique à vontade aí para você se expressar. Não precisa aparecer se não quiser, é só falar. Fala, Paulo. Abre o seu microfone. Boa noite, Alex. Que eu peguei pela metade, tá? Eu estava em outro lugar e agora eu cheguei agora em casa. Mas aí eu peguei essa que você estava dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Você pode falar qual que é referente a qual versículo anterior? Tá no mesmo contexto, né? Em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala sobre como você deve tratar um irmão pecador que pecou contra você, tá? Jesus começa no versículo 15 de Mateus 18, dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí depois Jesus fala: se ele não se arrependeu, então chama 2 ou 3 como testemunha. Se ainda assim não se arrependeu, dize à igreja. E se ele ainda não se arrepender, se a igreja o chamar a atenção e ele não se arrepender, então considera-o como gentil e publicano. O que significa considerar alguém como gentil e publicano? Ou seja, como fora da igreja. O gentil e o publicano não faziam parte do povo de Israel. Eles eram considerados como pessoas que não podiam representar ou não representavam Deus, porque não obedeciam a Deus.
Então, um irmão que está nesta condição, a exclusão se dá pelo fato de que, pelo comportamento, vida que ele tem, ele não pode representar Jesus e a igreja dele. É diferente de pecar. Ele anda em pecado, ele vive em pecado, ele já passou pelos processos de chamamento ao arrependimento e se recusou de forma clara e evidente. Bom, quando Jesus conclui isso, aí ele vai dizer no versículo 18, né? Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Na terra terá sido desligado no céu. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a igreja tem a autoridade, não só os apóstolos, porque ele também vai falar isso em Mateus capítulo 16, só para os apóstolos. Ele está dizendo que a igreja também tem a autoridade de ligar ou desligar coisas na terra e no céu. Então, se, por exemplo, uma congregação ou irmãos, um irmão passou por esse processo e ele continuou em rebeldia, não se arrependeu, não quis voltar à vida, né, em Cristo, sem arrependimento, então a igreja pode sim discipliná-lo, cortando-o, desligando-o da comunhão. Agora, eu já fiz alguns desligamentos de pessoas, vou aproveitar para falar sobre isso. É isso que eu ia perguntar também. Tá. Então, o desligamento na igreja, ele tem que passar pelo crivo de que a pessoa está sendo desligada meramente porque ela está num estado de rebeldia e ela não pode, com aquele contexto de vida, representar Deus e a igreja dele, porque ela está deliberadamente daquela forma. Mas as portas estão abertas, ali é a casa dela, e o momento que ela quiser voltar, ela volta. Então, o corte de alguém na igreja não é um corte porque ela é uma persona não grata, né? Ela não é bem-vinda. O corte é para que ela sinta, como Paulo vai falar de Demas, por exemplo, nas cartas dele, numa das cartas dele, ele vai dizer que é para que a pessoa sinta a falta da comunhão e volte, ok? É aquela sensação de que perdi e agora, o que eu faço? Volta, não é? Então, o corte, no geral, ele acontece para que a pessoa possa se arrepender e voltar. Porque se a igreja, se a pessoa decide viver uma vida em pecado e a igreja não faz nada e até de certa forma apoia por não fazer nada, por não falar nada, por não tocar no assunto, isso é um problema espiritual grave. Não só agora da pessoa que está cometendo o pecado, mas da igreja também. E aí, quando ele chega então no versículo 19, ele diz, em verdade também vos digo. Veja, ele no versículo 18 disse, em verdade vos digo. No 19 ele diz, em verdade também vos digo. Está tudo ligado. As palavras em si já indicam que ele está no mesmo toada, né? Que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, lhe será concedida, e meu Pai que está nos céus. Será concedida qualquer coisa referente ao quê? Qual é o tema aqui? Né? O tema, exatamente. É o afastamento, né, Alex? Exatamente. Então, mas, e Alex, e a expulsão para o afastamento? Oi? Sim. A expulsão para o afastamento, vamos colocar a diferença neles? Não, nenhuma. O afastamento da pessoa ou a exclusão dele da comunhão aqui significa que esta pessoa é considerada como não mais parte da comunhão, até que ela demonstre o arrependimento e volte. Agora, o que eu estou querendo colocar é que Jesus, na sequência desse texto, ele está dizendo, em verdade vos digo que o que ligardes e o que desligardes, a igreja tem a autoridade de fazer isso, ok? Depois ele diz, em verdade também vos digo, e aí ele vai falar que se dois dentre vós, e aí ele está dizendo que dentro deste tema é necessário haver uma concordância, por isso que a igreja está envolvida. Agora a igreja tem que ser igreja de quantas pessoas? Bom, no contexto aqui, 2 ou 3. Agora, não é óbvio que você sozinho é a igreja também? Eu não sou a igreja sozinho? Sou. Mas o tema aqui, o contexto aqui não é esse. Jesus não está falando aqui de você sozinho como igreja. Ele está tratando de um assunto que igreja aqui é coletivo. E o coletivo aqui, ele está dizendo, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E o que estes concordarem e pedirem, será feito. Mas
tudo? Será que tudo significa o quê? Tudo, tudo? Não, é óbvio que não. Eu sempre dou o seguinte exemplo para entender isso. É importante a gente deixar claro isso, né? Vamos imaginar então que o Paulo foi contratado para trabalhar no almoxarifado da Gessilever, né? E aí ele vai lá no primeiro dia dele, ele tem uma explanação, uma apresentação, e o chefe geral lá, ele diz para ele, olha, Paulo, tudo o que você precisar para fazer aí, tudo que você precisar, você pede para a Andrea. A Andrea vai te providenciar. Beleza. Aí quando chega lá depois do almoço, Paulo tá com aquilo na cabeça. Nossa, o chefe falou que eu posso pedir tudo. Já sei. Aí ele chega lá na André e fala, ô André, é o seguinte, eu tô vindo aí de uns 4 meses sem salário e eu tô precisando de uns 3.000 reais. E o chefe falou que eu podia pedir tudo que eu precisasse. Eu quero 3.000 reais aí emprestado. Pode ser? Bom, é óbvio que ele não entendeu o contexto, né? Qual que é o contexto? O contexto, quando o chefe falou tudo, é tudo dentro do contexto do que for necessário para ele executar o trabalho dele. Isso é contexto. Neste caso, nenhum irmão pode ler aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o que a gente pedir para Deus, Deus vai dar, porque Jesus prometeu. Não é isso, tem um contexto aqui, tá? O contexto está dentro do quê? De situações a serem resolvidas com relação a pecados e embates entre irmãos. É esse o contexto aqui. Eu não posso tirar isso para aplicar em outra forma. Isso é um erro muito comum no mundo denominacional. Por exemplo, naquele texto de João 15, da videira verdadeira, que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor e nós somos os galhos, se eu não me engano, quando chega lá no versículo 15, se eu não me engano, depois eu dou uma olhada lá, mas tem lá, e tudo quanto pedirdes, né, crendo recebereis. Eu já vi pastores evangélicos falando, olha aí, tá vendo? Nós podemos pedir tudo, tirou do contexto. Ali é tudo, nós podemos pedir tudo o que for necessário para dar frutos para Deus, para glorificar a Deus, e aí Deus tem prazer em nos dar. Então, por exemplo, você quer evangelizar alguém, aí você ora a Deus pedindo para que ele te dê oportunidade. É da vontade de Deus que você evangelize? É. Então, muito provavelmente ele vai te dar. Agora, seu pedreiro fez uma nhaca lá na parede e deixou ela toda torta. Você vai orar pedindo para que Deus quebre a perna dele, que ele caia do andaime? Não, então não é tudo, né? Então você não pode pedir tudo. Tudo aqui está dentro de um contexto. Tudo bem? Fecha aspas. Então é isso, Paulo. A questão Entendi, aqui, Alex. tá? Eu entendi. Assim, também sabe que existe um... Nunca tire do contexto aquele texto, porque senão vira um pretexto. Certo. Entendi, agradeço perfeita a sua explicação. Só que, por exemplo, nós tivemos um caso em um outro local, né? Por exemplo, foi falado, os presbíteros falaram com a pessoa, na verdade, assim, ó, você não... Na verdade, assim, ó, a palavra diz que você não deve cear quando você estiver nessa condição, enquanto você não mudar. A pessoa falou, quem são vocês para me tirar isso? Se me tirar, eu vou processar a igreja. Tudo bem, eu entendo isso. E o que você falou também, eu entendo muito, assim como Filipenses 4,13. Muita gente tem falado, tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece de ler o 11 e o 12. Isso. É esse o ponto. Às vezes o versículo é muito bonito, aí a gente usa para um monte de coisas, menos dentro do contexto que está lá, porque ignoramos o contexto. Então, sempre tem que respeitar o contexto, ok? Mas vamos caminhar, então. Vamos caminhar para o segundo. Obrigado. Mas alguém aí com o coração ardendo? Alex. Oi? Alex, eu acho que tem a diferença de expulsão e de afastar. Então, depende do que do contexto que você está colocando. Por exemplo, se você tem um irmão que cometeu um determinado erro, delito, e foi um delito passivo de uma correção, de uma repreensão, e esse irmão estava responsável, por exemplo, por uma determinada área, e ele se arrepende disso, mas ele vai ser afastado daquela área por conta do que ocorreu, como uma medida preventiva, ok? Preventiva. Então, tudo bem, é afastamento. Agora,
o que a gente quer dizer, o que você quer dizer quando usa o verbo afastar para se referir a um irmão que está afastado? Afastado do quê? Da onde? Da comunhão da Então, igreja. tu afastar a pessoa da comunhão com os irmãos. Então, aí é cortar. Aí é cortar. Tá. Agora, você Então, isso que eu afastar. digo, para mim, existe a diferença do afastamento, que existe Não. a possibilidade da volta. O Não. afastamento existe a possibilidade da volta, certo? Sim, a exclusão também, é a mesma coisa. E na exclusão eu não vejo assim. Na exclusão eu acho que aí não tem mais volta. Tá bom. Depois a gente então pode fazer o seguinte: eu converso com você especificamente sobre isso no reservado, no outro momento, beleza? Aí vai ser legal a conversa. Beleza, obrigado. Tranquilo. Vamos seguir então. Vou voltar aqui. Ok. Tá, o nosso segundo exercício aqui agora, tá bom? Nós estamos esquentando a mente aqui, né? Para ver a dinâmica de como a gente contextualiza um texto, tá bom? Então, o segundo exercício, você vai ver que ele é muito mais amplo agora do que aquele primeiro, tá? Eu até fiz uma citação disso num dos bate-papos nossos. Então, em Lucas 15, agora o texto está em Lucas 15. Quem tem Bíblia e quiser ir lá, vai lá. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, tá ok? Então, Lucas 15 é quando Jesus conta as famosas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Geralmente nós lemos estas parábolas isoladas, né? Principalmente a do filho pródigo, que é uma muito famosa. Mas elas são parábolas que estão totalmente conectadas, elas não estão distintas, separadas. E aí o que acontece? Quando a gente lê isso sem entender esse contexto maior, a gente perde muito do entendimento daquela parábola, ok? Então todas essas parábolas, essas três, estão relacionadas à resposta de uma indagação que foi feita de forma preconceituosa pelos escribas, ou também chamados mestres da lei, em Lucas 15, 1. Né? Olha lá. Né? O que vai dizer lá? Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Publicanos é uma categoria de judeu que trabalhava para o Império Romano. Eles eram cobradores de impostos e eram tidos como traidores. Eram pessoas não bem-vindas, excluídas de Israel. Né? Viravam o rosto. Eles eram considerados cães. Né? Em Israel, se você for a Israel, você vai perceber que lá não tem cachorro. Extremamente raro você encontrar cachorro lá. Porque para o povo judeu, cachorro é impuro. Você vai ver gato. Na rua tem um monte de gato. Quando eu estive lá, eu falei, mas não vi nenhum cachorro aqui. Não vai ver mesmo, porque cachorro aqui é impuro. Só tem gato. Gato tem em todo lugar lá. Então, em Lucas 15, 1, se aproximavam de Jesus quem? Quem não prestava aos olhos dos judeus, dos religiosos, a escória, os publicanos e os pecadores, para o ouvir. E então os religiosos, os fariseus e os escribas, eles murmuravam sobre aquilo, dizendo: este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então nós estamos vendo aqui uma indagação em forma de murmuração, dizendo que Jesus não poderia ser de Deus, isso é o que está por trás aqui, porque ele conversava, dava ouvidos, comia com pecadores, ok? Essa é a origem de tudo aqui, com relação àquelas três parábolas. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual? A da ovelha perdida, é a primeira. Você está vendo? Aqui, Lucas 15, 1 a 2, nós temos a raiz, a origem que levou Jesus a contar as três parábolas. E aí Jesus conta a parábola de uma ovelha perdida. Como é que uma pessoa que gosta, cuida, um pastor de ovelhas, age quando ele perde uma ovelha? Então, os pastores são capazes de fazer isso. Qual é a conclusão que Jesus dá para essa primeira parábola? Digo-vos
que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus conta uma parábola e conclui essa parábola indagando, respondendo esta indagação: por que que ele come e bebe com pecadores? Porque na visão de Jesus, os pecadores são pessoas perdidas. Ora, se um pastor de ovelhas, que é um animal, uma ovelha, é capaz de deixar 99 para ir atrás de uma perdida, quanto mais Deus com relação a um ser humano. Essa é a ideia aqui, ok? Aí, veja como Jesus, ele está, não é esta, tira o acento aí, ele está, né, numa sequência, né? Note o início da segunda parábola, que é da dracma perdida. Olha a primeira palavra que tem. Ou qual é. Então, esse ou qual é, ele está fazendo uma ligação. A primeira parábola foi sobre um animal, que retrata a questão de como se trata algo perdido, e agora ele vai fazer uma outra comparação. E por isso que ele começa dizendo ou, né? Ou qual é a mulher. Aí ele vai contar da dracma perdida, a mulher que perde uma moeda. Não é? E qual é a conclusão? Quando ele acha, fica muito alegre e tal. Aí ele conclui no versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus começa com uma ovelha, agora ele passa para uma moeda. Olha, e uma mulher que pede uma moeda, olha o que ela faz. Varre a casa incessantemente, encontra, fica super alegre. E Deus com uma pessoa? É muito maior. Não tem nem comparação. Aí, finalmente, né, nesse contexto, note agora como o texto da terceira parábola, que é o filho pródigo, inicia. Inicia assim, ó, versículo 11, continuou. Quer dizer que Jesus começou dizendo, ele propôs uma parábola, depois ele fez uma outra, dizendo ou qual a mulher, e agora, no início da do filho pródigo, ele continuou. Está vendo? Ele está na mesma sequência. Está tratando daquele assunto de salvar e buscar o perdido. Não é? E aí ele conta então a do filho pródigo. E qual é a conclusão? Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. É isso aqui. E o desafio da parábola, das três parábolas aqui, é que nós devemos ser como um pastor que perdeu a ovelha. Nós devemos ser como uma mulher que perdeu a moeda. E nós devemos ser como um pai que perdeu o filho. O que essas pessoas são capazes de fazer para achar aquilo que é do interesse deles? E aí ele termina com essa do pai que sofreu ofensas terríveis, mas amou o filho demais. Então, aqui nessa parábola, Deus não é o pai. E nós não somos o filho. Nessa parábola é para que nós sejamos o pai. Para que nós sejamos as pessoas que estamos atrás, buscando o perdido, o pecador. Ok? Esse é o ponto aqui. Jesus está aplicando isso tanto à vida dele quanto à dos discípulos dele. Aí, ok, se eu parasse só naquelas três parábolas, nós poderíamos dizer, puxa, então, para responder um questionamento, Jesus contou três parábolas que falam sobre o mesmo assunto? Só que essas três parábolas, elas estão ainda assim dentro de um contexto maior. Ainda maior. Então, a gente pode notar isso vendo a sequência, né, que Jesus vai dar aí. E o que ele vai acrescentar, né? Por exemplo, ele vai dar uma sequência sobre acrescentar o conceito de usar os recursos desta terra, dinheiro, os nossos recursos materiais, para o propósito de salvar o perdido. Então agora nós estamos indo além das três parábolas, no mesmo texto. Está continuando, olha lá, capítulo 16, versículo 1. Olha como que começa o 16:1. Disse Jesus também aos discípulos. Ele ainda está conversando, é a mesma ocorrência, ele contou três parábolas e agora ele vai continuar. Disse Jesus também aos discípulos. Então agora Jesus está conversando com os seus discípulos e ele vai dizer algo. Aí ele conta a parábola do administrador infiel. Então a parábola do administrador infiel, ela está conectada com as três parábolas que ele acabou de falar sobre buscar e salvar o perdido. Só que agora, para que lado, para que caminho?
para o caminho de sermos espertos, de usarmos os nossos recursos para adquirir amigos. E ele vai usar o exemplo desse administrador infiel, não na sua infidelidade, não na sua corrupção, mas no fato de que ele gastou tempo, ele bolou um plano, ele foi um estrategista, ele se empenhou, ele se arriscou. E aí Jesus pega isso e diz, olha, e aí é a conclusão, né? Versículo 8 e 9. E elogiou o Senhor do administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eles pensam mais, eles maquinam, eles investem tempo, recursos para aquilo que eles querem. Eu vos recomendo, e aí vem aqui o recomendar, o conselho de Jesus aqui, né, para os discípulos dele. Porque ele está falando para quem? Disse Jesus também aos seus discípulos, e ele conta a parábola. Então, na aplicação e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nada mais é aqui do que, neste mundo a gente vai viver com base no dinheiro. O conceito da vida global gira em torno de valores, ok? Então, o que Jesus está dizendo é, use os seus recursos para fazer amigos. Recursos de origem iníqua é porque o dinheiro, ele está, o mercado, tudo que envolve a questão financeira é apenas uma metodologia de valores criada, né, num sistema econômico pelos países, pelos povos primitivos e os atuais, né, que demanda o valor de pessoas, que demanda o viver de pessoas. Então, se você não tem dinheiro, não tem valor para o mundo, para a sociedade, no sentido geral, ok? Então, isso é algo que nós convivemos, mas o nosso valor para Deus não está no dinheiro. Não é esse o ponto aí. E aí, ele diz, usem, então, as riquezas de origem iníqua deste mundo para fazer amigos, para aquilo que é o que deve ser. Porque estes, quando ele diz, os recebam nos portais eternos, está falando de salvação, ok? Então, está ligado a buscar e salvar os perdidos, só que agora está falando para os discípulos que eles devem usar os recursos deles para isso. Aí no versículo 14 a 16, então Jesus reprova os religiosos da época deles, né? Porque são gananciosos, eles pegam os recursos para eles mesmo, essa é a ideia aqui. E não servem, né, aí aos propósitos de Deus, mas aos seus próprios propósitos. Muito parecido com alguns religiosos do nosso tempo, né, que está mais interessado nos recursos do que nas ovelhas. Né? Aí quando chega no versículo 19 a 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, lembra? Rico e Lázaro? Então, a parábola do rico e Lázaro, ela está dentro dessa esfera de que Jesus acabou de falar. Jesus não disse que das riquezas desse mundo era para fazer amigos, para que estes os recebam nos tabernáculos eternos? Então, a parábola do rico e Lázaro se trata do contexto de que Deus ele é favorável à pessoa independente da sua posição financeira, social, da sua condição financeira. Nós temos ali um rico abastado que tem muito, e um pobre miserável, cheio de chagas, que não tem nada. Do ponto de vista judeu, o rico é abençoado. O pobre é miserável porque Deus está punindo e condenando ele. Isso era a mentalidade judaica da época de Jesus. E Jesus está contrapondo isso. Jesus está contradizendo isso. Jesus está dizendo, olha, não é a riqueza. Porque aquele rico, ele tinha muito dinheiro. O que ele fez pelo pobre? Pelo Lázaro? Nada. Não fez nada, ele não usou as riquezas para fazer amigos que o recebessem nos portais eternos, na salvação. Não fez. Morreu. Foi para onde? Para o inferno, para o Tártaro. E o Lázaro? O Lázaro era um pobre mendigo, mas pelo fato dele ter ido para o seio de Abraão, indica que ele era um homem que respeitava a Deus. Só que ele não tinha dinheiro, ele não tinha saúde, e ele era tido como uma pessoa mendiga. Mas a relação dele com Deus era perfeita, era ótima. Não é? E ele morreu também. E ele foi para o céu. Do ponto de vista judaico, quem deveria ter ido para o céu é o rico, porque Deus
Riqueza é sinônimo de bênção. Pobreza e doença é sinônimo de maldição. Lê do engano. Não é esse, na contabilidade de Deus não funciona assim. Isso é na do homem. E hoje muitas igrejas exploram esse viés aí. Então, quando Lázaro vai para os céus e o rico para o Hades do paraíso, e o seio de Abraão, e o rico vai para o Tártaro, o sofrimento, quem recebeu Lázaro lá? Foi Abraão, descansando. E o rico, então, está em sofrimento. E é o rico que implora, pedindo um pouco de alívio com uma gota de água na língua dele, dada por Lázaro. E Abraão disse, não, já deu. Ou seja, o rico não usou suas riquezas para fazer amigos que o pudessem receber nos portais eternos. Está tudo conectado, entendeu? Tudo conectado. Então, quando chega aí... então, finalmente, olha que interessante isso, tá? Tudo isso agora, imagina que nós estamos em duas estradas e agora elas vão se encontrar. Nós estamos no texto de Mateus, capítulo 18, não é? E agora nós estamos no texto... Opa, Mateus não é 18, não. Mateus Mateus 18. E agora nós estamos em Lucas, capítulo também aqui 18, né? 18, isso mesmo. 17, aliás. Então, vão se encontrar. Por quê? Porque a nossa parábola de Mateus capítulo 18, ela também se encontra no texto de Lucas. E ela está dentro do mesmo contexto. Olha que interessante. Não é? Então, quando ele fala sobre rico e Lázaro, no texto de Lucas, quando chega no capítulo 17, versículo 1 a 10, qual é a parábola que Jesus vai contar? Né? Então, o que ele vai fazer lá no finalzinho? Então, olha lá, versículo... me perdi aqui na leitura. Deixa eu ver aqui. Versículo 11? Isso, versículo 11, não é? Só no versículo 11, aliás, é isso que eu queria dizer, só no versículo 11 de Lucas é que a gente vai ter a mudança do cenário, tá? Porque no capítulo 17, versículo 3 a versículo 9, nós temos aí a inserção do texto que a gente vai estudar. E aí quando chega no versículo 11, é que o cenário muda. Olha só, em Lucas, né? Então veja bem, capítulo 15, versículo 1 tem a pergunta que dá origem às 3 parábolas. Jesus então continua ensinando aos discípulos, só que agora salvar e buscar o perdido usando os recursos que nós temos nessa terra. Um desses é o financeiro. E quando chega então no capítulo 17, versículo 11, só aí que vai mudar o cenário para outra situação. Está entendendo o ponto? Então, capítulo 15, 16 e 17, até o versículo 10, é a mesma coisa. É o mesmo ensino. É Jesus falando com as mesmas pessoas e ensinando sobre buscar e salvar o perdido. Como fazer isso. Então, na verdade, não são só as 3 parábolas. São todas essas outras 3 que entram aqui. Então, são 6 parábolas. Percebe? Tá conseguindo ver a amarração, a relação nesse texto todo? Agora, provavelmente, muitos de nós aqui não lemos a parábola do rico e Lázaro fazendo uma conexão com o administrador infiel. Mas são apenas parábolas diferentes tratando do mesmo tema. O tema de usar os nossos recursos, de como nós vivemos nessa terra e como nós nos relacionamos para onde nós vamos depois dessa vida. E aí estimulando a gente a usar os nossos recursos para o quê? Buscar e salvar o perdido. Aquilo que começou lá no capítulo 15, versículo 1. Deixa eu voltar aqui agora com vocês. Eu fui muito prolixo, enrolado. Deu para entender? Ó. Deu para acompanhar o raciocínio? Deu. Como os textos estão interligados? Deu para perceber que muitas vezes, quando nós lemos alguns textos bíblicos, nós perdemos muito da sua riqueza, porque a gente isola aquele texto do contexto,
por conta da maneira como recebemos o texto bíblico, fracionado, capítulo, versículo, cabeçário, entende? Porque a gente lê meio rápido também, Alex. Não, sem dúvida. Aqui eu estou mostrando apenas a questão de contextualização. Certo. E mostra a colocação das próprias palavras que acabam interlicando o texto. Perfeitamente. Então, toda vez que você vê por isso, entretanto, portanto, então, significa que aquele texto é decorrente de algo que foi tratado antes. Então, você precisa voltar, ler o texto para encontrar o ponto inicial, o ponto originário, para ver se é uma pergunta, o que troço que está acontecendo naquele texto, para você poder entender por que aquilo foi dito. E aí você vai ter uma amplitude muito maior de entendimento, vai ficar muito mais claro, não é? Ok? Mais algum comentário, pergunta? E aí, Alex, tudo bem? Oi, tudo bem, Arnaldo? Tranquilo? Jair? Isso, tudo bem? Amado? Estou lembrando aqui como foi importante aquele nosso estudo em Campinas, lá nos idos. É verdade. Né? Como faz a diferença hoje, né? Pois Muito bom, gostei. Um abração, meu querido irmão. Ô, meu amado, Jair é um irmão querido, acho que tem uns 30 e poucos anos, né? Que a gente estava junto lá naquele... Por aí. É verdade. Eu estou passando aqui para o pessoal um estudo no rádio de como estudar a Bíblia, bem fincado nesse tipo de viés aí, né? Ótimo. Ajuda bastante, porque nós estamos entendendo um contexto maior e a aplicação fica bem mais fácil e mais fácil de chegar no objetivo, né? Que é levar almas a Cristo. Isso. Valeu, Alex. Grande abraço e um abraço aos irmãos aí que estão participando. Beijo no coração, no coração da esposa também aí, viu? Que Deus Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Então, entenda que vai depender muito do seu crescimento, sua maturidade, você entender o que você está lendo e saber aplicar isso para a sua vida, ok? Se a gente não desenvolver essa técnica de aprender a ler e entender o texto bíblico, e isso é um aprendizado, faz parte do discipulado, nós vamos sempre ficar dependendo que outro faça para a gente. A gente perde o senso crítico e é nessa vibe aí que o mundo evangélico está hoje em dia, infelizmente, né? O mundo religioso. Esperando que o pastor diga o que a pessoa deve ou não deve fazer. Né? E nós sabemos que a salvação ela não é coletiva, né? Ela é personalíssima. A igreja, que somos nós, vamos responder diretamente para Cristo de nossas vidas. Nenhum pastor vai poder bater nas costas de Jesus e falar, deixa entrar porque é amigo meu. Não, não tem essa. A salvação não é coletiva, ela é individual. Então quem cuida da sua salvação é você. Não entregue isso para ninguém, só para Jesus. E para isso a gente tem que ter habilidade, desenvolver, leva tempo. Ninguém está dizendo que é rápido, isso é um processo, mas é possível. Perfeitamente. Qualquer pessoa, não precisa nem saber ler. Tá? Se ler ajuda muito, mas nós temos a condição perfeitamente de entender as escrituras só por sermos pessoas, seres humanos. Tudo bem? Podemos seguir ou alguém quer falar mais alguma coisa? Sandra? Não, tá tudo certo. Tá, beleza. Tudo certo, entendi. Estou acompanhando. Então, Sandra, minha linda. é a Benta que Olá. fica lá. Fala, Benta. Você Eu, eu cheguei atrasada. Ô, Alex. Oi. Sabe, assim, você lendo assim, vem tudo à cabeça, porque eu já tenho o quê? 60 e tantos anos de igreja, de caminhada, né? Sim, sim. E nesse período de vai e vem, de vai, muitas vezes eu esfriei por causa de assuntos, por causa dessas coisas, entendeu? E assim, mas depois eu parava e pensava, para onde que eu vou? Eu ia em outros lugares, aqui mesmo eu fiz bastante isso, em outros lugares, mas eu chegava à conclusão, para onde que eu vou? Eu tenho que voltar para onde eu entrei, né? Eu entrei um dia e confessei que Jesus ia ser o Senhor da minha vida, entendeu? Independente do que a gente passe, você tem que ter essa firmeza, aquilo que você fez. Até Paulo fala para Timóteo assim, lembra o dia que tu se batizou, né? Tinha testemunha lá, né? E viu você fazer essa confissão. É uma pena que hoje as pessoas muito esquecem, às vezes, dessa confissão que eles fizeram.
né? E de Jesus ser o Senhor de sua vida. Então, é muito importante. Mas, assim, eu acho que quando uma pessoa é expulsa, Paulo fala que não é para desprezar, né? Nem para humilhar, né? A pessoa fica lá, vai depender dela querer voltar ou não. Né? Exatamente, Então, o expulsar, eu entendo isso, né? Não é para você dizer... A Bíblia nem usa essa palavra, expulsar. Então, a gente não deve dizer assim, fulano não entra mais aqui. A igreja tem portas abertas, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de gente, né? As portas são abertas e Deus está lá para receber aqueles que se arrependem do que faz, né? Então, se a pessoa se arrepender, ela vem para Cristo e faz parte do corpo de novo, né? Então, assim, não vejo muita diferença nisso, porque lá em Tiago também fala que quem traz um pecador para Cristo de volta, então tem todas essas passagens que são muito claras. Claro. E outra coisa, uma das coisas para a gente entender a palavra é você ler. Ler e procurar entender. Eu tinha uma coisa comigo quando eu entrei, que eu não sabia ler muito bem, e eu tinha que ler em voz alta, porque disseram para mim que a gente lê em voz alta, grava mais na cabeça do que você lê em silêncio, só com os olhos. Né? Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Entendeu? E assim, o que você está falando aqui, eu entendo tudo isso aqui, né? Graças a Deus que eu entendo como que as coisas funcionam. É pena que eu não sou um homem, né? Não tem... É pena que eu não sou um homem. Não, Deus tem te usado muito aí. Pode ficar tranquila, que você sendo mulher vai ser muito usada por Deus, sim. Tá bom? Se Deus quiser. E eu espero ainda por isso, antes de morrer. Amém. A Benta é uma irmã querida, está aqui na igreja há muitas décadas, né? Aí já. Que Deus abençoe você, Benta. Amém. Tá, eu vou só Entre altos e baixos, viu, Alex? Eu sei. Tem alto e tem baixo. É como um casamento. Isso, né? É como casamento, né? Casamento, Deus não comparou a igreja com casamento? Sim. Por quê? Porque no casamento tem altos e baixos. Aquele que chega, que consegue chegar até o final, graças a Deus, continuou, né? Mas aqueles que descartam a mulher ou o marido, aí já é outra coisa, né? Mas, assim, comparado a nossa fé, a nossa ligação com Cristo é comparada com o casamento. Também. Tá ok, Benta. Deixa eu continuar então aqui. Obrigado pelo seu comentário, querida. Um beijo no coração aí, viu? Vamos voltar aqui. Outro para você. Tá. Então, ok. Agora nós vamos analisar a parábola do credor sem compaixão. Então, quer no texto de Mateus, quer no texto de Lucas, percebe que essa parábola vai tratar também da relação com o dinheiro, de alguma forma, vai tratar e trazer ao mesmo tempo o assunto com relação a pecado, a perdão e assim por diante. É interessante, né? Agora, eu depois vou ter que falar alguns detalhes que podem parecer contraditórios à parábola. Podem parecer, mas não são. Por quê? Por causa do contexto. Jesus aqui está falando com foco num contexto, ok? Numa visão. A visão aqui é o pecado entre irmãos e qual deve ser o proceder do irmão com relação ao pecado. Mas o outro detalhe que Jesus não está tratando aqui, porque não é o contexto, é a questão da consequência do pecado. Então existe uma grande consideração e diferença entre pecar, tratar do pecado e tratar das consequências do pecado. Okay? Sandro, vou desativar o teu som aqui, tá? Um pouquinho. Aí, beleza. Então, vamos lá. Então, na parábola do credor, Jesus, então, por isso, agora a gente já entende, por isso, tem todo aquele contexto, né, que nós já vimos no primeiro exercício e no segundo, que se fundem.
o reino dos céus é semelhante. Só que olha agora aqui, ele está falando que o reino dos céus. Quando Jesus usou essa expressão, o reino dos céus, a igreja ainda não estava na terra, fundada na terra. Era preciso que Jesus morresse e ressuscitasse para que a igreja pudesse ser estabelecida na terra. Então o reino ainda não estava na terra. Jesus ainda não tinha sido constituído rei. Ele ainda não havia sido glorificado. Ele ainda estava no processo. O reino aqui era dos céus. Em Mateus 28, você vai ver lá dizendo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Deus, que é o rei, deu a Jesus toda a autoridade no céu e agora na terra. Então o reino vem e se estabelece na terra, que é a igreja. Ok? O território em que Deus, em que Jesus reina. Tá? Então ele diz, por isso o reino dos céus, aqui ainda é nos céus, mas se alguém quisesse entrar, é semelhante, e ele vai fazer uma comparação em forma de parábola, mas bem específica, tratando de pecado. Há um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, seus súditos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia um absurdo, 10 mil talentos. Um talento equivale a 32, tanto quilos de prata. É uma fortuna. 10 mil talentos é um exagero. É muita coisa, não é? São milhões e milhões e milhões aí de dólares hoje em dia. Muita grana. Então Jesus exagera mesmo. Ele está aqui usando um pleonasmo. Ele está exagerando para chamar a atenção para essa dívida. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, aqui havia, inclusive na própria lei, havia instruções de dívida sendo paga com pessoas se tornando escravas para pagar a dívida. Isso tudo é uma questão cultural, ok? Bem cultural. Pode acreditar que ovo já foi considerado pela ciência o vilão do colesterol. Aí até o próximo estudo que diz que você pode comer 5 ovos por dia, que não tem problema, que é ótimo, né? Então, a questão cultural, ela está envolvida em costumes de toda sorte, de todo tipo, né? Pessoas vivem assim, né? Então, aqui nós vemos uma questão cultural em que o rei manda ser vendida toda a família e os bens para pagar a dívida. Então o servo, ajoelhado, prostrado, né, reverente, rogou, suplicou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Veja bem, o servo aqui nesta parábola, ele não está pedindo para não pagar. Ele não está pedindo perdão da dívida. Ele está dizendo que ele espere mais, seja paciente, até que ele pague tudo. Entendeu? Ele não pediu o perdão da dívida, ele pediu tempo para pagar. Ok? Então, quando chega no versículo 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, essa é uma palavra interessante aqui, por isso que está diferente, mandou-o embora e perdoou-lhe. Outra palavra interessante, dentro do contexto, né, que nós já havíamos visto, a dívida. Então, o Senhor surpreendeu. Em vez do Senhor dizer, tá bom, eu vou te dar mais um ano. Não. Ele vendo aquela situação, ele, detentor do poder, ele então, compadecido, mandou o homem embora com a dívida paga, perdoada, a dívida resolvida. 10 mil talentos é muito, muito, muito dinheiro. Agora, olha só a atitude do cara, perdoado. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 0,1% dos 10 mil denários lá. E qual foi a atitude dele? Agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, fez o quê? A mesma coisa que ele fez com o rei. Ele também não pediu perdão da dívida, ele só pediu tempo
para pagar. Então, ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Não é? Então, nós vemos aqui a contraposição de Jesus relacionada a duas atitudes que envolvem como tratar uma dívida que uma pessoa não podia pagar. A do compassivo e do incompassivo, né? O que tinha compaixão e o que não tinha compaixão. Então, vendo os companheiros o que se havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado. Aqui a maldade se revela pela falta de perdão. Okay? Perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você não deveria seguir o exemplo e repetir o processo? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdurgos, né? à prisão, né? Aos maus tratos lá, até que ele pagasse toda a dívida. O rei então mudou de ideia. E aí Jesus vai fazer a aplicação. Como é que eu sei? Assim também. Então, assim também é conclusivo. Então Jesus está fazendo uma conclusão agora sobre isso tudo. Meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então aqui Jesus está tratando do conceito de perdão quando há embates entre pessoas, entre irmãos, um com o outro ali. Como se deve tratar. Então, perdão é um processo. Para uns demora mais, para outros demora menos, mas é um processo. Ninguém recebe uma ofensa, eu não vou dizer ninguém, vai. Raríssimo acontecer isso. Vai receber uma ofensa e no momento seguinte ele já está tudo bem, como se não funciona assim. Na grande maioria dos seres humanos, perdão é um processo. Eu entendo claramente que Deus não está tão preocupado pelo fato de nós chegarmos ao fim do processo, quanto Ele está no fato da gente entrar no processo. Esse é que é o ponto. Uma pessoa magoada, machucada, como no luto, ela tem todo o direito na sua constituição humana, e Deus reconhece isso quando Ele diz, por exemplo, irai-vos e não pequei. Deus permite a ira, não é? Deus não tem ódio, Deus não tem alegria, Deus não tem raiva, Deus não tem gozo, prazer. Ele tem. Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, nós somos contaminados com o pecado. Então, precisamos controlar isso. Esse é o desafio. Nem sempre conseguimos. Por isso que Deus disponibiliza para nós essas ferramentas, o arrependimento, a confissão, o perdão, a oração, né, o aconselhamento e assim por diante, a igreja, a palavra dele, muita coisa à nossa disposição para usar. Mas o fato é que você entrar no processo é importante. E é importante ter na igreja pessoas que te conduzam nisso, que te ajude a caminhar junto nesse processo. Não é? Então, o fato é esse. Na relação entre dois irmãos, quando há pecado envolvido, ofensa envolvida, os irmãos, as irmãs, os que são aí, que estão na busca, né, de uma relação íntima e madura com Deus, já devem saber que Deus espera que haja perdão. Até porque nós mesmos, a nossa relação com Deus, necessitamos do perdão dele. Então não é justo que nós queiramos que Deus nos perdoe, mas não queiramos perdoar aqueles que nos ofendem, que é o que Mateus vai falar na conclusão da oração do Pai Nosso, a famosa Pai Nosso. Não é? Se não perdoardes as ofensas daqueles que te ofendem, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. É uma causa e efeito aí. Okay? Deus espera isso, mas é um processo, é um processo que às vezes precisa de muita ajuda especializada às vezes para entrar. Agora, para fechar e a gente abrir o comentário, que é a última pausa, já estamos finalizando, é o seguinte: não confunda entrar no processo do perdão, não é, com a aceitação daquele problema, ou o problema está resolvido em si. Não funciona desse jeito. Sobretudo, meus irmãos, eu não vou aprofundar nisso, sobretudo nos
nos problemas e ofensas e pecados que são relacionados a casamento. Tá? Por quê? Porque os problemas relacionados, os pecados relacionados a casamento, a Bíblia trata com textos exclusivos. E às vezes muitos irmãos confundem, dizendo que pecado é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Vou dar um exemplo disso com relação a casamento, por exemplo, só para você ter ideia. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque muitas pessoas confundem o perdoar com o fato do esquecimento, como se nada tivesse acontecido e tivesse tudo bem em todos os âmbitos. Não funciona desse jeito. O exemplo que eu queria dar é o seguinte: uma relação fora do casamento, entre um casado e um solteiro. O casado, a relação é a mesma. A relação é a mesma. Uma relação sexual fora do casamento. É a mesma. Mas para um tem um efeito, para outro tem outro. Para o casado, que tem uma aliança, esta relação é chamada de adultério. Para o solteiro, é chamado de fornicação. Por quê? Porque o solteiro não tem aliança com ninguém. Então, para ele, embora a relação seja a mesma, elas produzem efeitos distintos. Elas produzem efeitos pecaminosos distintos. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Corinto, vai dizer que os pecados cometidos de ordem moral são contra o próprio corpo. Então, a Bíblia vai tratar de certas áreas que envolvem pecado de maneira bem específica. Bem específica. Ok? E nós precisamos respeitar a autoridade destes textos bíblicos e colocar cada um desses assuntos em suas áreas. Então, esta parábola, ela está tratando de uma ofensa entre irmãos e o que se espera que esse irmão faça, como ele haja com aquele que está devendo ou ofendendo ele. É entrar num processo de perdoar também. Beleza. Agora, aquilo que foi cometido, irremediavelmente vai ter muitas consequências. Uma pessoa que cometeu um crime e depois ela se arrepende, não quer dizer que a cadeia vai se abrir magicamente, ela vai sair de lá da prisão, não vai ter julgamento, está tudo resolvido. Não. As consequências, elas serão, continuarão perpetuando. Não é? Uma relação sexual fora do casamento que gera uma gravidez, não é? Lá fora, então vai gerar toda uma complexidade de procedimentos aí por conta disso. Então, nós temos que ser coerentes com o tratamento do pecado e saber lidar com o pecado. Por não sabermos, muitas vezes, no âmbito pessoal e congregacional, há muito erro no tratamento de pecados. Aqui, Jesus está trazendo a coisa para o nível pessoal quando alguém ofende outro. O que ele espera que a gente faça. Okay? Esta é a tônica do contexto da parábola do credor, embora ela esteja dentro de um contexto até um pouco maior, mas que envolve pecado também, que envolve perdão, que envolve salvar e buscar o perdido, mas neste aspecto é um ponto dentro da fotografia. Você tá analisando, você está esquadrinhando, você tem uma área grande e você vai pegar um quadradinho para olhar. Esse quadradinho aqui é o pecado de alguém contra mim. Como eu devo agir? O que Deus espera que eu faça? E aí ele pontua com esta parábola. Ok? Vou abrir aqui agora. Deu para entender o que nós fizemos? Nós fizemos exatamente essa técnica que a Bíblia chama de esquadrinhar. Alguns verbos a Bíblia usa para si mesmo. Esquadrinhar, examinar, analisar, meditar na palavra. São técnicas que quando você aprende a usá-la, começa a brilhar muita coisa que antes não brilhava. Tudo bem?